A Apple acabou de lançar um alerta de segurança de emergência para todos os seus usuários, para que todos os usuários atualizem imediatamente todos os seus dispositivos por segurança, porque eles encontraram uma falha no sistema deles que já pode ter sido utilizada por hackers. Especialistas falam que isso é muito sério, porque hackers podem ter acesso a praticamente qualquer coisa de dispositivos com essa falha. E isso conta com acesso às suas contas do banco, redes sociais, mensagens privadas, fotos e vídeos privados, e até a sua localização. Isso serve para todos os iPhones a partir do 6, além de iPad e Macs. Eles dizem que essa falha já pode ter sido explorada pelos hackers, mas por enquanto não conhecem nenhum caso individual. Já atualizaram o celular de vocês hoje? 2022 acabou de ficar mais louco. Na semana passada, na Turquia, uma garota estava brincando no seu quintal quando ela foi mordida por uma cobra. Só que aí ela resolveu se vingar da cobra. E o que ela fez? Mordeu a cobra de volta. Acreditem ou não, a menina tá ótima e a cobra morreu. Escolas do Reino Unido estão considerando abrir agora só 3 vezes na semana ao invés de 5, porque a energia elétrica tá muito cara. E só uma curiosidade, os Simpsons preveram que a energia ia subir exatamente 17%, que é o quanto a energia está subindo agora. Coincidência, né? Mas enfim. Mas falando em Simpsons, eles disseram que no futuro próximo eles vão explicar como eles sempre conseguem fazer essas previsões. Eu tô curiosa. Por fim, tem alguns rumores de que a NASA está tentando levar uma missão para o planeta Urano. Vamos ver o que vai sair daí, né? Coisas que mostram que a Dinamarca é simplesmente outro mundo. Aqui tem mais bicicletas do que carro e é extremamente normal ver esse tipo de estacionamento na rua. Todos os lugares têm estrutura para bicicleta e bicicleta pode ser um negócio bem caro, chegando até, sei lá, uns 20 mil reais. Mas eu garanto que é ainda mais barato do que carro, porque carro aqui também é bem caro. E aqui as pessoas confiam muito umas nas outras, por isso várias pessoas deixam as suas bicicletas simplesmente destrancadas. Mas as pessoas roubam, tá? E falando em confiança, o metrô aqui não tem catraca, você só compra o ticket e vai pro trem. Se você quiser entrar sem pagar, ninguém vai te impedir. Mas saiba que pode ter um policial lá dentro que vai checar. E a multa é 1.000 coroas, cerca de 700 reais. Pra fechar o clima metrô, olha essa festa no metrô que eu achei esses dias. Aqui as coisas funcionam muito bem porque todo mundo segue as regras. E tudo tem multa. A multa pra atravessar fora da faixa, por exemplo, é 700 coroas. Uns 500 reais. E pra finalizar, alguns semáforos aqui têm o formato de Vikings. Todo mundo precisa saber sobre o que tá acontecendo na China agora. Pelos últimos 70 dias seguidos, a China tem tido o maior evento de calor da história do mundo. Lagos e rios começaram a secar, plantações estão morrendo, fábricas estão simplesmente parando e essa onda de calor ainda tá piorando. E esse aqui é o terceiro maior rio do mundo. 66 dos seus outros rios simplesmente secaram. Durante o dia, eles estão tendo temperaturas de 45 graus Celsius. E de noite não melhora, tá tendo 34 graus. Um especialista de história do clima disse que não tem nada na história climática do mundo que se compare ao que está acontecendo agora. Isso combina uma intensidade extrema com uma quantidade de tempo extrema em um lugar que também é extremamente grande. Lembrando que um negócio tão grande como esse vai afetar o mundo inteiro. Por exemplo, fazendo o preço de comida e energia subir mais do que já está subindo. Uns especialistas já estão falando que a gente precisa se preparar para efeitos como falta de estoque de alguns produtos, como por exemplo comida, até que tudo isso melhore. 2022 acabou de ficar mais louco. Primeiro, a NASA acabou de encontrar um planeta cheio de oceanos, completamente coberto em água. Ele é 75% maior que a Terra e 11 dias na Terra são um ano lá. A gente ainda não sabe muita coisa sobre ele além disso, mas eles vão continuar estudando para ver o que conseguem descobrir. Próximo, pela primeira vez na história, um homem foi diagnosticado com Covid, Monkeypox e HIV ao mesmo tempo. E onda de azar, coitado. Próximo, esse fenômeno aqui foi visto na China na semana passada, e apesar de parecer um arco-íris, não é um arco-íris. Eu não vou saber explicar direito, mas é basicamente um fenômeno que acontece por causa das partículas de gelo nas nuvens. Próximo, esse vídeo aqui viralizou e ele é um concurso de ovelhas na França. Só assistam isso aqui. Depois de um pouco de pesquisa, eu descobri que não é, na verdade, um concurso, e sim uma performance artística. O Brasil suspendeu a venda de iPhones até que a Apple coloque os carregadores de volta nas caixas. O ministro da Justiça do Brasil disse que vender o produto sem o carregador é vender o produto incompleto. E por isso a Apple recebeu uma multa de mais de 2 milhões de dólares. A Apple rebate as críticas e fala que a decisão deles de não colocar o carregador na caixa foi tomada por causa do meio ambiente, para encorajar consumo consciente. E o Brasil respondeu falando que, obviamente, a gente sabe que isso não é verdade, porque a responsabilidade de adquirir um carregador foi passada para o cliente, então acaba dando na mesma. E essa notícia veio como uma bomba para a Apple, junto com a notícia de que a Europa pretende banir até 2024 todos os smartphones que não tenham o carregador USB-C.
E o iPhone 14 ainda não tem esse carregador. E a pergunta é, quem tá certo nessa situação? O Brasil ou a Apple? As coisas mais raras do mundo. Primeiro, se você tá assistindo esse vídeo, parabéns, você já é muito raro. Porque os humanos são os únicos animais que têm queixos. Nenhuma outra espécie no mundo tem queixo. A gente não tem muita certeza do porquê. Próximo, a placa de carro número 1 é a mais rara do mundo. Ela foi comprada por um homem de negócios de Abu Dhabi por 14,3 milhões de dólares, custando mais do que qualquer carro que já foi feito na história. Olivia Farnsworth é o único caso conhecido de exclusão do cromossomo 6. Ela não sente fome, dor ou a necessidade de dormir. Em 2016, ela foi atingida por um carro e não sentiu nada. Próximo, a Noruega é um dos únicos países no mundo em que o sol nunca se põe. Essa aqui é ela à meia-noite, por exemplo. Vocês morariam lá? Coisas que mostram que a Suécia é simplesmente outro mundo. Comprar álcool aqui é um rolê. Aqui, além de bar e restaurante, você só pode comprar álcool em um lugar que é uma loja oficial do governo. Que é essa aqui. Como vocês podem ver, ela literalmente só vende álcool. Os preços são esses aqui, eu achei meio caro. E além disso, os impostos para álcool são muito caros, porque eles não querem incentivar que a população beba. Aqui, eles têm um refrigerante que, acreditem ou não, vende mais do que a Coca-Cola. Pelo menos na época do Natal, como é uma bebida festiva, que é uma coisa muito comum aqui, eles compram muito mais do que outros refrigerantes, incluindo a Coca. Esse refrigerante chama Jus Must, que eu com certeza não tô pronunciando certo, mas que é um refrigerante fermentado que não tem álcool. Não, é cerveja. E nesse período, esse refrigerante vende mais do que todas as outras marcas de refrigerante combinadas. Tipo, some das prateleiras. Aqui não tem salário mínimo, mas o salário médio é bem alto. De 20 a 30 mil coroas suecas, que dá de 10 a 15 mil reais. Nada mal, né? O YouTube agora tá testando mostrar para os usuários 5 anúncios não puláveis nos vídeos. O YouTube agora tá testando mostrar 5 anúncios impuláveis para os usuários no começo dos vídeos. Várias pessoas na internet estão postando fotos desses anúncios sendo mostrados. Uma das pessoas, por incrível que pareça, conseguiu ter 10 anúncios em um vídeo só. Anúncios impuláveis. Não tá muito claro se isso vai ser uma coisa que eles vão continuar fazendo, se é só um teste. Mas o que vocês acham disso? O mundo tá ficando menos colorido. E o efeito que isso pode ter nos humanos é bizarro. Como vocês podem ver nesse gráfico, começando em 1980, uma coisa estranha começou a acontecer. E essa coisa foi uma descoberta feita pelas maiores empresas do mundo. O que eles descobriram é, para os seus produtos e serviços servirem para a maioria das pessoas, eles não poderiam, por exemplo, fazer um iPhone rosa choque. E essas empresas gradualmente começaram a mudar e isso influenciou o resto do mundo inteiro. As casas começaram a ficar menos coloridas, carros, roupas. Só que o problema é, as cores têm um efeito gigantesco no cérebro humano. Na Suíça, por exemplo, 20% das prisões têm pelo menos uma cela cor-de-rosa para acalmar os prisioneiros que são mais agressivos. Estudos mostraram que a cor muda completamente o nosso humor e até o nível dos nossos batimentos cardíacos. É aí que as coisas começam a ficar meio assustadoras. Porque alguns estudos mostraram que as pessoas que têm depressão escolheram cinza como a cor que representava melhor o seu estado de espírito. E qual é a cor que está sendo mais comercialmente utilizada pelo mundo? Cinza. Coisas que mostram que a Dinamarca é simplesmente outro mundo. Aqui tem uma cidade independente em que você pode fazer o que você quiser. A polícia não entra lá dentro. E eles são basicamente uma comunidade hippie, com seus próprios princípios, regras e leis. Então, por exemplo, apesar de ser proibido aqui na Dinamarca, lá eles vendem meio que liberadamente. E ninguém liga. E até por isso que essa cidade é conhecida como o Distrito da Luz Verde. Aqui, a universidade não só é de graça, como os estudantes recebem cerca de 6 mil coroas dinamarquesas só pra estudar. Isso são 4.200 reais, tá? Aqui existe um costume de deixar os bebês tirarem uma soneca pra fora de casa, nos carrinhos. Acontece em qualquer clima, pode ser verão, pode ser inverno. Isso porque eles acham que o ar fresco faz bem pro bebê e por isso eles ficam pra fora dormindo. Aqui a cultura de bicicleta é muito forte, tem mais bicicleta do que carro. Mas isso é tão forte que tem bicicleta com carrinho de bebê pra você carregar o seu recém-nascido na bicicleta. Coisas que mostram que a Dinamarca é simplesmente outro mundo. Aqui a maioria dos banheiros são neutros. Homens e mulheres entram no mesmo banheiro e aí, obviamente, entram em cabines separadas. Aqui é extremamente normal em bibliotecas ou lugares públicos deixar seu celular, computador na mesa e fazer outra coisa. A galera não rouba. Aqui, pra tudo que tem embalagem, principalmente bebida, você paga um valor a mais. Porque é esperado que você devolva isso depois e você recebe esse dinheiro de volta. Cada símbolo desse significa o valor que você vai receber. A Que Bom existe aqui, só que ela não chama Que Bom, ela chama Frisco. Ah, e falando em empresa, aqui não tem Uber, só táxi.
Na Dinamarca também tem o segundo parque de diversões mais antigo do mundo. E foi ele que inspirou o Walt Disney a criar a Disneylândia. E uma curiosidade é que a decoração dele muda. No verão tava desse jeito e durante o Halloween tava desse jeito. Vocês estão vendo esse prédio aqui que tá atrás de mim? Esse prédio aqui. Apesar de só parecer um prédio, ele é tudo menos um prédio normal. Esse aqui é um prédio de 160 metros que foi construído em Londres em 2014. E ele é conhecido como Walkie Talkie, porque ele parece com um Walkie Talkie. Todo mundo tava achando tudo muito lindo até que o verão chegou. Quando o verão chegou e começou a ficar muito sol, a luz do sol começou a bater muito nesse prédio, porque ele era espelhado. Além de ser curvo, que fazia com que as luzes do sol simplesmente direcionassem até as pessoas. E isso fazia com que a temperatura em alguns lugares chegassem a 70 graus Celsius, por causa desse prédio aqui. Esse prédio causou pequenos incêndios, derreteu pneus e derreteu um Jaguar, que era de um cara que trabalhava ali na região. Um jornalista até conseguiu fritar um ovo com as luzes do sol desse prédio. E ele precisou ser parado, obviamente. Eles tiveram que colocar, então, uma coisa para impedir o reflexo da luz do sol no prédio, entre os andares 3 e 34, o que custou mais de 12 milhões de dólares. Coisas que mostram que Londres é simplesmente outro mundo. Aqui eles realmente usam barco em alguns casos como meio de transporte para fugir do trânsito, principalmente. E por isso, aqui tem Uber de barco. Algumas estações de metrô são tão profundas que você simplesmente não pode usar a escada rolante. A sua única opção é pegar o elevador. É um elevador que cabe muita gente. Os famosos ônibus vermelhos nem sempre foram vermelhos. Eles tinham outras cores de ônibus, mas em 1907 a empresa geral de ônibus resolveu pintar toda a sua frota de vermelho. Aqui bom aqui chama Walls. A maior parte dos museus aqui é completamente de graça e são museus que tem muita coisa que eu acho muito legal. Alguns postes de iluminação da cidade têm simplesmente o símbolo da Chanel. A história conta que a Coco Chanel teve um caso com o Duque de Westminster, e aí isso foi uma homenagem dele pra ela. Acreditem ou não, mas o primeiro óculos de realidade virtual que te mata se você morrer no jogo acabou de ser criado. O homem que criou ele é líder em realidade virtual, trabalha com o governo dos Estados Unidos e criador do headset Oculus. Então assim, isso não é brincadeira. Esse óculos de realidade virtual é conectado a 3 explosivos que ficam na parte de cima da tela, e esses explosivos são colocados na direção da sua testa e são feitos para basicamente destruir a cabeça de quem tá usando. Ele disse que ele criou isso porque apenas a ameaça de sérias consequências podem fazer o jogo se sentir real, para você e qualquer outra pessoa no jogo. Ele inclusive disse que quer trabalhar em uma versão desse headset que não pode ser retirado ou removido. Então se você coloca, não tem como tirar. Boa sorte. Obviamente esse óculos não está disponível comercialmente, por enquanto. E provavelmente nem vai ser, né? E a gente espera que seja só conceitual. Coisas que mostram que a Dinamarca é outro mundo, versão desvantagens. Primeiro, o clima. Faz muito frio e venta muito. Tipo, muito mesmo. As temperaturas no inverno chegam a mais ou menos de 0 a -5, mas a sensação térmica é sempre muito mais baixa do que isso. Isso porque venta e é muito úmido, então você vai sentir mais frio. Próximo, e pra mim esse é o pior, a falta de luz do sol. No inverno amanhece às 9 da manhã e escurece às 3:30 da tarde. Então a gente tem aí umas 6, 7 horas por dia de luz do sol. Isso pode gerar uma coisa conhecida como depressão sazonal, que é muito séria. Além de, é claro, diminuir os seus níveis de vitamina D e fazer mal para a saúde. Próximo, é tudo muito caro. Isso acontece porque o salário mínimo e médio aqui é muito alto. Mas se você é um estrangeiro que não trabalha aqui, não tem emprego, se prepara, porque é uma facada. E eu vou colocar aqui na tela o preço de algumas coisas básicas do dia a dia para vocês poderem comparar. E, obviamente, os impostos aqui também são muito altos. Um dinamarquês, em média, paga 45% de imposto de renda.